ter. A gente teve um caso agora que está, né, viralizando aí, que é The Power the Kings! do menino Miguel, que não deixa de ser. Eu vejo que ele acaba sendo até uma marionete, né? Mas que está aí nessa Lenha aí. do lucrar, né? Ninguém melhor que vocês para dar uma opinião técnica e de vivência, de experiência. Já que a gente comentou na figura do Miguel, eu vejo que hoje nós vivemos numa sociedade tão hipócrita, porque são milhares de juízes que estão ali do outro lado da tela, só esperando você dar uma falha para o efeito manada te fazer um bullying. Mas quando é com eles, com qualquer um deles que está do outro lado daquela tela ali... A história muda, né? Ai, não me toque, que vou te processar, que eu tô com depressão, que não sei o quê. Agora, será que todos que estão do outro lado dessa tela têm noção o que eles estão fazendo com uma criança? É uma criança de 13 anos, 13 a 14 anos. Assim, 15 anos, que seja. Mas, será que as pessoas têm noção? Se o moleque já vem de uma família que não tem uma base tão boa, sim, porque a mãe dele é doente. A minha falecida mãe teve câncer, teve AVC, teve Covid. Eu sei o que é você viver com uma mãe doente. A preocupação vai a mil. Você parece que você está flutuando de tão preocupado que você fica. Parece que ele tem uma irmã de uma outra religião que é contrária dele. Eu não sei o paradeiro, não ouvi falar do pai. Mas assim, o moleque é ele por ele mesmo. Ele tirou o pastor dele como referência. E assim, os subordinados são espelhos dos líderes. Vocês podem ter certeza que as crianças que vocês cuidam amanhã, eles vão ter muito trejeito de vocês. O que vocês ensinam hoje, o que vocês vivenciam hoje, o que vocês dão testemunho hoje para suas crianças, elas vão ser muito daquilo que vocês são hoje e amanhã. E o Miguel estava fazendo isso. Ele estava replicando muitas coisas que, sim, o pastor dele estava fazendo. Ele não aprendeu nas redes sociais, né? Aprendeu com alguém. Mas, né? Assim, infelizmente, deu no que deu. Eu até vi um pastor aí, que é até deputado, não me recordo o nome dele, falando: Miguel, dá um tempo das redes sociais, dá uma sumida, espera os grandes juízes do outro lado da tela arrumar um outro besta pra zoar, vamos falar assim, o português claro, pra fazer bullying, porque aí você reaparece de novo aos pouquinhos e tal. Estão estragando um ministério que poderia ser um ministério bonito, né? Que pelo que eu vi, acho que ele é da Assembleia de Deus, já era para ele estar pregando no Congresso dos Grandes lá, né? Eu não sei como que funciona o nome, mas eu vi algo assim nesse sentido. E qual que é a visão de vocês, a opinião de vocês quanto a isso? Quanto a essa situação do Miguel ter opinião formada referente à questão da idade dele, né? A gente olha uma criança, e eu conversando com os meus filhos, esse dia chegou uma menininha e falou assim, aí ela falou, né, The King of the Power. Aí eu falei, The Power Black, né? Poder preto. Aí eu falei, ele é um falso profeta, pastora. Eu falei, mas você conhece ele? Aí comecei a perguntar, o que é um falso profeta? A criança não sabia, uma criança de 7 anos. Ela só reproduziu aquilo que ela ouviu. Então, assim, as grandes mídias estão fazendo a mesma coisa, reproduzindo algo. E eu vi o podcast o Miguel falando sobre isso, e ele falou assim, olha, foram 2 horas, mas o que pegou foi aquelas palavras em inglês que ele quis falar e está tudo certo. Mas eu, conversando com meu filho, eu falei, eu prefiro que ele esteja lá falando sobre a palavra de Deus, do jeito dele, simples, ou gritando. É a forma dele ser, do que a mídia está falando do Miguel que matou o pai, a mãe, ou que esquartejou alguém. Então, é sobre isso. O menino está fazendo algo de errado, é a forma dele. A gente erra também, Brito, né? Com a gente certeza, erra, a gente falha. É. Então, assim, se for olhar para o lado das pessoas ficarem massacrando tudo que o outro estiver fazendo, ninguém faz mais nada. Porque sempre tem os juízes, tem lá os
donos da razão, né? Mas a gente tem que olhar o lado do ser criança, que ele cresça e continue falando do amor de Deus, pregando o evangelho do jeito certo, falando daquilo que é correto, e que pessoas estruturadas, né, com base e com o emocional pronto, esteja cuidando desse menino, porque eu fiquei olhando e imaginando se fosse o meu filho, né? Não queria que fosse massacrado, queria que apoiasse ele naquilo que ele está fazendo, que é um sonho, né? Inclusive até fogo amigo, né, Eu acho, falando desse menino aí, é Miguel. Eu acho que ele devia pregar sim, só que eu acho que ele tá, acho que o poder subiu, eu acho que ele é um pouco arrogante o nome. Não é. Não é arrogante, tipo, eu acho que ele, não sei se é porque ele é rico. Eu acho que é um pouco uma orgulhoso, criança, sei lá. Mas ele é criança mesmo, eu acho que tem que voltar a estudar, Então, se formar, é que alguma coisa assim, assim. é uma criança que estava fazendo o trabalho dele ali, o ministério dele, e do dia pra noite a fama veio. Ele não estava preparado. Talvez não ele tava. não estava preparado para receber essa. Ninguém tá. A irmã falou uma coisa séria, tem que ver os pastores que tá por trás dele Cuidando também. cuidar Tem alguém cuidando da rede social dele, de alguma coisa. Sim.